Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque e hoje a gente tem um review dos episódios 4 e 5 de Dark. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sino de notificações, compartilha com seus amigos e deixa o like. Segue a gente lá no Instagram também e no Spotify. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. Já tem o pré-save da nossa música O Tempo, que foi inspirada em Dark, não é isso? Maravilhosa. Então, como hoje a gente tem que fazer review de 2 episódios, vambora. A gente vai... Já tem os outros dos outros episódios. Sim. E vamos fazer review até o final pra descobrir todos os segredinhos aí de Dark, né? Vamos lá, eu tô aqui com o notebook que eu vou colocando as imagens já pra gente agilizar. Boa! Então vamos lá, a gente vai começar pelo episódio 4, A Origem. E começa com a origem. Por quê? Porque a gente tem o Trontezinho lá na década de 50, lá em 54, passando na frente da caverna. E quem aparece? Aparece... Nosso meninão, Origem. Ou o Trio, como ele é conhecido nesse canal. Exato. Na versão adulta. E começa a falar umas coisas bem estranhas pra ele, do tipo: a escuridão nos atrai como a luz atrai as mariposas. Nós nascemos na escuridão e retornamos a ela. E aí ele fala: como você cresceu, né, Tronte? E aí ele fala: eu conheci a sua mãe. Sabe? E ele pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: eu não tenho nome, mas eu escolhi Nossa, o seu bizarro, nome. Né? Bizarro isso. Eu escolhi o seu nome no passado. E aí aparecem o velho e a criança. E ele fica super nervoso, o Tronte. Já quer ir embora, mas antes o adulto entrega o bracelete, que é aquele Ouroboros. É, exatamente. Que é a cobra comendo o rabo, o início é o fim é o início. E o Tronte vai embora com aquele bracelete. Tá? Então vamos lá, a gente vai ver o dia de 24 de setembro de 54. Esse é um episódio que a gente vê muito a década de 50. Sim, bastante. E a gente já começa com Hannah e Egon se pegando, né? Hannah realmente teve um caso com o Egon, só que ele acha que ela chama Catarina e ele vai presentear ela com a medalhinha de São Cristóvão, que é a medalhinha dos viajantes. Então a gente descobre o começo, né? Ele até fala que ama a Hannah, mas quando ele vai embora, ele fala: você é linda. E isso desperta um gatilho na Hannah, não é? Ele até gosta da Hannah, mas esse é o gatilho que a Hannah já fica meio assim e tal. E é isso. A gente vê também criancinhas, ou melhor, adolescentezinhas, a Inês, a Jana e a Cláudia. Elas estão lá conversando e vendo uma revista meio sexy da época, né? Começam a conversar e a gente vê que elas eram amiguinhas de escola. Sim. Comentam lá sobre o Tronte. A Cláudia fala que viu algumas coisas aí do Tronte. E elas comentam: nossa, estranho, né? Ele foi abandonado pela mãe. É a nossa confirmação de que o Tronte realmente foi abandonado pela Agnes, né? A Agnes simplesmente some. Continuando em 50, a Doris procura o Egon lá na delegacia. E ela não foi ver como é que o Egon tá, não. Ela quer saber o paradeiro da Agnes, ela tá preocupada. Tá preocupada com a Agnes. Ela achou um lenço com as iniciais HT de Hanno Tauber e ela vai associar isso com a história que a Agnes contou. Lembra? Sim, ela contou que era casada com um reverendo, que ele morreu, mas a Doris não acredita que ele possa ter morrido, né? Então, ela fica desconfiada porque o Noah também sumiu na mesma época da Agnes. Então ela meio que linka isso e acha que ele, na verdade, sequestrou a Agnes, né? Pode ser. Ela não sabe. Fica com essa... Ela fala: ninguém larga um filho assim. Ela largou o Tronte e tudo mais, né? Exatamente. Muito estranho. A Hannah vai descobrir que tá grávida, pra complicar ainda mais a situação lá nesse núcleo do Egon. Ela vai ao médico, ela não tava se sentindo bem. Descobre e depois, nesse episódio, ela vai contar pro Egon que ela tá grávida. Sim. E o Egon vai ser totalmente babaca com ela, né? Você não tava se cuidando? Você tá com outros homens? Você tem certeza que é meu? Nossa, isso foi punk, né? E aí a Hannah vai entendendo. Ela falou assim: olha, eu achei que você fosse diferente, mas eu só preciso de mim mesma. Lembra que já falaram isso pra ela, né? Acho que foi o Jonas que fala, ou o Stranger, né? O Stranger falou pra ela que ela só precisa dela mesma. E realmente, né? A Hannah fica buscando amor onde ela não consegue encontrar. Ele recomenda pra ela a dona Obendorf, a senhora Obendorf. Exatamente. Que fazia Ele aborto. bota um bilhetinho lá, né, pra ela.
E ele recomenda. E deixa uma grana, né? Pelo menos isso. Não, eu achei péssimo. Não, eu achei péssimo, lógico. Péssimo. E, enfim, aí ela sempre fala, eu sempre me relaciono com idiotas, vai embora. Ela termina com o Aegon. Então, nesse dia, ele já terminou com a amante que tá grávida. Exatamente. Vamos ver como é que tá essa vida do Aegon. Aí, a Hannah vai abortar. Ela vai lá na senhora Bendorf. Mas não contava com a menininha que ia abrir a porta pra ela. Que é a mãe da Catarina. Sim, ela se apresenta como Helene Albers, né? Exatamente. E na hora ela já deve lembrar, né? Porque elas eram amigas. Eu também acho elas eram amigas, ela conhecia a mãe, com certeza. Elas começam a conversar. Aquela menina tá lá também pra abortar, o que é bem chocante. Nossa, é bem chocante. E ela pergunta o nome da Hannah. Ela fala, qual é o seu nome? E ela fala, Catarina. E ela fala que não... como é que é? Que nome bonito. Que nome bonito. Tipo, ela gosta desse nome. Uhum. Já me perguntaram por que a Catarina no Mundo 3 teria esse nome, já que ela não teve esse encontro com a Hannah e tudo mais. Não quer dizer, assim, não quer dizer que ela se inspirou, né? Ela achou o nome bonito. Mas ela pode ter visto esse nome em outro lugar e achado bonito e colocado Catarina do mesmo jeito, né? Sim, com certeza. Eu entendi isso. Ela já achava um nome bonito, ela deve ter visto em outra ocasião, colocou. Sim. E aí ela fala da medalhinha que tá na Hannah, né? Ela fala, olha, medalhinha de São Cristóvão e tudo mais. Nossa, que legal você ter isso. Por quê? Porque ele é bom você levar com você alguém que te protege, né? Porque ele é o padroeiro, protetor dos viajantes e tudo mais. E a menina entra pra fazer o aborto e a Hannah fica lá esperando. Nesse momento cai a ficha e a Hannah decide não abortar e deixar a medalhinha pra aquela menina. Nossa, essa medalhinha é crucial. É crucial. Com certeza. E é importante a gente também lembrar que a Helene fala, a minha mãe diz que essas pessoas, né, esses fetos que são abortados, essas crianças, elas vão todas pro inferno. Então a gente já vê daí a criação da Helene. A mãe dela devia ser super religiosa, mas assim, um pouco doida ao mesmo tempo. Exatamente. Fanática. Então a gente vai entendendo a personalidade dela. E provavelmente essa menina foi vítima de alguma violência. Provavelmente com essa idade indo abortar já, nossa. Eu fico pensando, né? Ela era tão bruta assim, porque ela também teve uma infância pesada, complicada, né? Imagina. Aí... Essa menina aí tem o quê? No máximo 12 anos, 13 anos. Sim. Então, com certeza deve ter sido um abuso. O que me faz pensar na próxima pessoa que a gente vai ver agora. A gente vai ver uma cena da Greta indo falar com o Aegon. E você acha que a Greta, depois de que você viu tudo isso, depois que foi liberado o nome do pai do Aegon, o que você acha? Você acha que a Greta foi abusada também? Não sei se a Greta foi abusada. Talvez. É complicado porque não mostra mais nada da história dela, né? Mas ela já fala que foi o Helg foi concebido sem amor. Então, depois de eu ter visto essa história e todas essas ligações, cada vez mais eu acredito que a Greta sofreu abuso, sim, de alguma pessoa. Também acho, porque ela tem um pouco de trauma, né? De homem. E pra ela ter esse tipo de relação, de ter um pouco de raiva do Helg, porque a gente vê na segunda temporada ela contando pro Noah que ela desejava, ela orava pra acontecer alguma coisa ruim com ele. Eu também então, acho. Pra ela ter esse trauma, ela pode ter sido abusada, sim. Mas a gente vai ver ela agora indo até a delegacia, conversar com o Aegon, e o Aegon pensa que ela veio falar sobre o Helg, e não, ela tá preocupadíssima com o Noah, que é o crush dela, né, que a gente brinca aqui. Mas ela tinha uma coisa com o Noah, né? Eu fiquei pensando se a Greta não tentou ir atrás do Noah e de algum jeito ela conseguiu descobrir coisas e não fez parte da Siquemundos. Lógico, isso é uma Calma, a gente tem que fazer teoria sobre a foto da Siquemundos. Sim, é uma hipótese muito viajada, assim, mas... Já que não deram um final, a gente pode muito bem pensar sobre o final. Né? Mas enfim, ela vai lá atrás do Ranotauber e ela fala, olha, sem pastor não dá pra ficar aqui, o diabo fica aí querendo entrar nas nossas igrejas. Tá bom, Greta, tá bom. Greta, a gente acredita, tá? A gente sabe que ele é seu crush. A gente sabe que ele é o seu crush, o nosso também, mas a gente...
A gente vai ver que quem tá na igreja, né, já que não tá o Hanno, a Doris tá indo na igreja lá buscar informações, que Doris tá muito mais detetive que Egon. Claro, Agnes, né? Também, até eu ia atrás. Mas quem tá lá? O trio. Já segurando o caderninho, né? Então eles já estão segurando o caderninho. Da triquetra. E a Doris vai falar, você é o novo pastor. E ele fala, eu já fui pastor, mas não sou mais. Pronto. Lindo. Pronto. Lindo, Dark. É o marido da Agnes, que era um homem mau, pastor, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, a gente já consegue ligar esses pontos. Exatamente. Isso daí já... Ou seja, a gente já sabe que ele é pai do Tronte. Realmente, já confirmou, não precisa de muito detalhe. Aí ele vai falar pra Doris, né? Ela vai questionar sobre o desaparecimento. E ele vai falar: você não tá vindo atrás, você não tá querendo ajudar a criança, você tá atrás da mãe, da mulher. Mas e seu marido? Ele sai cedo, ele chega tarde. Tem mulher aí também. Ele que abre os olhos da Doris e ele acaba falando pra ela sobre o que o coração deseja, os desejos do coração. E ela fica pensando nisso e é isso que dá o estalo pra acontecer o que vai acontecer com Doris e com Egon, né? Aí a gente tem a mini Jana indo conversar com o Trontinho, né? O Tronte tá meio pensativo porque ele encontrou uma pessoa muito estranha, que por acaso é o pai dele. Eles vão conversar sobre isso, né? Ele vai contar pra ela que ele escreve. Olha aí a conexão do Tronte ser jornalista. Ele conta que ele já escrevia nessa época. E ele fala, quer saber, eu não ligo se esse cara era meu pai ou não. Eu não ligo pra minha mãe. Ela me deixou no orfanato um tempão. Inclusive a gente descobre que as marcas que ele tem no braço... É do orfanato. Pronto, outra coisa respondida. Muito simples, né? E ele fala, tô feliz que todo mundo foi embora. Ele tá lá com a pulseirinha, né? Com o bracelete. Ela até fala que é bonito, né? E tudo mais. E aí a gente tem um momento onde ele vai dar esse bracelete pra Jana nesse episódio. Sim. Né? E eles continuam conversando. Você vê que eles estão indo meio que embora pra casa e eles estão conversando. Eles estão pela floresta, que é caminho, né? Trocando aquela ideia. E aí chega quem? A Cláudia. A Cláudia já chega, já pega a mãozinha dele, já fala, oi, miga, você não tá indo pra casa, não? Miga! Como assim? Larga o meu tá boy. Aí com o meu boy aqui. E aí ela deixa bem claro que eles estão juntos. E quando a Jana se despede, ele fala, quem sabe até amanhã. É um cara já que tá com uma de olho na outra, né? É aquela coisa. Ele elogia os olhos dela. A gente vê aí como é que se formou esse triângulo amoroso. Eles elogiam o sorriso dela. É verdade. Fala seu sorriso bonito. É verdade. É o sorriso. É que eu achei o olho dela bonito também. Ela é bonitinha, sim. A Janinha, né? Muito fofa. Bonitinha. E aí, beleza. Aí a Claudinha, vai na casa dos Doppler. Ela continua ensinando o Helg. É verdade, isso daí é legal que a gente vê que o Helg segue a vida de boa, normal. Segue a vida de boa e quem tá lá? O Bernard, o pai do Helg. No telefone, ele tá muito bravo porque a usina não vai sair do papel. E ela ouve tudo aquilo, ela escuta. E quando ele abre a porta, ele até leva um susto e fala, nossa, você tá uma mocinha. Tá bonita, tá elegante. Tá aí a pista de que mais tarde vai rolar alguma coisa entre os dois. Né? Obviamente que não rolou nessa fase, por favor, não. Mas mais pra frente. E ele ensina uma coisa pra ela, né? Por quê? Porque ele dá um dinheiro pra ela, né? Pelos serviços, né? Pela aula que ela vai dar pro Helg. E aí ele fala o seguinte: se você quer algo, agarre com força. Nada vem por si só. Então, já faz um link, né? Do Bernard olhando pra ela, já tá uma mocinha. Já dá uma dica e já fala, se você quer, vai atrás. Faz qualquer coisa pelo seu sonho, pelo que você quer. Isso pode ser ruim? Isso pode ser ruim, porque ela pode ter se relacionado com ele por um interesse. Eu espero muito que não. Mas pode. Eu acho que tudo indica, na verdade. Infelizmente, eu acho que tudo indica que sim. Isso pra mim é um problema, porque desvaloriza toda, né, a conquista da Cláudia. Eu acho que ela, por si só, tem os méritos pra ser a nova diretora. Eu acho que isso tá aberto pra nossa interpretação. Eu quero acreditar que a Cláudia é 100% capaz, tá? Mas é muito estranha essa fala.
mostra, tem essa interpretação. E explica por que a Regina ficou com a casa dele pra transformar no hotel, por que a Regina herdou a usina, porque na verdade ela é a filha eles dele. disseram que ela foi eleita por unanimidade pelo conselho, a Cláudia, mas a Regina depois herdou e aí ficou pro Alexander, ou seja, passou de família, não foi assim, tipo, um conselho. Foi muito mesmo de família, né? Exatamente. Mas beleza, aí a gente vê também o trio ameaçando o prefeito da cidade pra abertura da usina. Que acho que o pessoal do carvão tinham dado uma grana pro prefeito pra ele não aprovar a construção. E o trio vai lá, ameaça ele. Aí a gente tem um corte do Aegon indo levar flores pra Doris, né? E ela pede o divórcio, ela fala dos caminhos do coração, que não podem ser explicados, o coração faz o que quer. É a mesma frase que o trio implantou na cabeça dela. É a mesma frase, exatamente. Eles são a mão que vai movendo todo mundo, né? Maravilhoso. E aí a gente já vê o Aegon bebendo. Então, meu filho... E aí depois a Claudinha com o Trontinho chegam lá e ele fala a mesma frase. Ele já tá lá, já enxugou meia garrafa. Você vê como o trio vai influenciando tudo. A gente não precisa ver todas as horas que o trio agiu. Mas pra mim ele tava lá o tempo todo fazendo as coisas. É o tempo todo. Mais pra frente a gente vai ver como que ele tava o tempo todo. Sim. Vamos seguir que a gente vai ver. Ele é quase uma trindade onipresente, onisciente. Mas é exatamente isso que eu acho que eles quiseram simbolizar. A trindade. É isso mesmo. Mas enfim, aí a gente vê, né? O Aegon foi largado pela esposa, largado pela amante, tudo no mesmo dia, gente. Não deu certo. E a gente também vê o Bernard recebendo o alvará de construção da usina, né? Deixado na porta dele. Então, é bem legal como eles amarram todo esse plot aí da década de 50, né? Beleza, então esse foi o mundo 1 na década de 50. E a gente vai ter agora Mundo 1, só que lá no covil novo da Siquemundos. Aquele covil que a gente já comentou que eles foram fazer na usina, depois do apocalipse, depois que eles largam lá o covil original. E a gente vai ver. Lá onde o Strange e a Cláudia conseguiram deixar a partícula estável. E aí o Adam foi lá, construiu já uma cabinezinha e é o mesmo lugar. É na usina. É na usina. A gente sabe que a Agnes realmente escolheu a Siquemundos, ela realmente escolheu o lado do Adam. E ele até dá um recorte de jornal pra ela entregar pra Cláudia no momento apropriado, que é aquele recorte da morte dela. E a gente logo vê ela indo numa missão. Sim. Né? Ela tem que entregar... A gente não sabe direito o que a Agnes mais velha tem que fazer. A gente não sabe se ela precisa só ir lá entregar ou se ela precisa entregar e conhecer o trio. Se ela já teve o Tronte. Não, ela já teve o Tronte. Então... Porque essa Agnes abandonou o Tronte, foi pro covil. Porque ela abandona ele, vai pro covil e aí vai em missão. Não fica muito explicado o futuro da Agnes, o que pra mim é uma pena, eu gosto muito da personagem. Mas a gente tem que entender que ela vai continuar. Talvez ela influencie mais a Cláudia. Enfim, é isso que tem. E ela tem uma cena também com a Silja. Abraçando a Silja, né? Que é o único jeito de mãe e filha se conhecerem. Exatamente. Nossa, elas praticamente não se conheceram. Eles não se conheceram porque a Silja morreu, é verdade. É o único momento que elas se conhecem. A gente também tem a Marta 2 lá pela usina, o Magnus falando: poxa, eu nunca entendi por que você abandonou a gente em 1888. É meio triste essa cena, né? Porque o Magnus, coitado. E aí ele entende que é porque eles mandaram ela fazer tudo aquilo. Ela tá trabalhando com o Adam. Então veja bem, tem uma Marta do mundo 2 trabalhando com o Adam no mundo 1 e temos um Jonas trabalhando com a Eva no mundo 2. Exatamente. Tem esse entrelaçamento. É importante pra gente entender o que vai acontecer nos próximos episódios, né? E a gente tem também o Adam com o caderno com a fotinho do trio. Então a gente sabe que já tinha aquilo lá. A questão do trio dentro do caderno da Triquetra. A gente tem a Marta 2 falando: olha, eu já fiz a minha parte, então você precisa fazer a sua parte, me contar qual é a origem. E aí ele vai falar: minha filha, a origem é o que tá dentro da tua barriga. Isso ele leva ela até a casa do Jonas, né? No mundo 1, que é a casa do Jonas. E fala que foi ali que começou tudo.
E a origem tá na barriga dela. Exato. Que é o trio. E ele fala que isso precisa ser destruído. Aí a gente vai pro mundo 2. Lá no mundo 2, a Marta e o Jonas tinham entrado na caverna e ido pra 2052, certo? Então esse é o dia 6 de novembro. Eles estão no bunker lá da Estranha. Lembrando que a Estranha anotou um monte de coisas e datas importantes também, né, no bunker. E lá tem já o nome riscado de quem morreu. Ela fala, olha, gente, tem um apocalipse nesse mundo, vocês vão ter que escolher, não tem como salvar os dois mundos, não. Mas pense, Jonas, salvando esse daqui, o Mikkel vai ser salvo. Não era o que você queria? E com muito desgraçada, né, falar isso. E ela fala, ó, com essa Marta daqui, vai rolar. Com aquela Marta não dava, mas com essa Marta dá, então você pensa bem. Ela vai explicando tudo sobre o apocalipse e a Marta sai correndo. Ela tá muito confusa, eu entendo muito que a personagem esteja surtando nesse momento, né? Aí é estranha quando eles vão embora, liga a árvore genealógica ao infinito, à origem, e o Noah aparece. E o Noah explica a série. Explica a série em 5 minutos. Todos nascemos dele. Nem 5 minutos. Todos nascemos dele. Vocês geraram ele. Um ciclo infinito. É o que ele fala, basicamente. É, um ciclo que não tem começo nem fim. É uma linha que se... É isso. Boa, Noah. É o Noah do Mundo 2. Gostei do Noah do Mundo 2. Não, o Noah só apareceu pra já não concluir o negócio. Não erra. Pronto. Beleza. Aí a gente tem a Marta e Jonas que vão pra casa dela e ela começa a falar, ai, quando eu te vi na escola, parece que eu já te conhecia. Como é que eu era no teu mundo? Começa com aquele chavequinho, né? E é isso aí, gente. Eles vão brincar de fabricar o trio. Isso, é esse momento exatamente. que eles brincam de fabricar o trio lá na casa da Marta, né? É, aí que tudo começa. É isso que o Adam vai mostrar pra Marta 2.0 lá no mundo 1. Né? Fala assim, ó, é aqui que tudo começou. Exatamente. Não, porque lá ele tá no quarto do... mas é tipo pra simbolizar. entendi, tipo, ó, entendi. Aqui nesse quarto. Foi aqui que foi gerado o negócio. Isso, exatamente. Aí, quando eles estão lá fabricando o trio, mostra o trio anotando tudo no caderno. Então, quem escreveu o caderno da Triquetra... Isso é uma coisa muito importante. Porque aí a gente fica, mas como é que fulano fez tal coisa? Mas como é que não sei o que sabia? Porque ele escreveu tudo. A origem da origem ao caderno, que é muito legal. Inclusive, ele vai mexendo em algumas peças e anota tudo. Inclusive, tem várias imagens do caderno, se vocês forem pausando, tem várias páginas que a gente chegou a analisar. Sim, né? E ver coisas acontecendo mesmo. Ele, com esse caderno, ele vai moldar tudo que acontece. Exatamente. Porque... E esse caderno é o caderno que tava na mão, foi parar na mão do Adam, foi parar na mão do Noah, Cláudia. Foi parar na mão da Cláudia, que a gente vai ver como foi parar na mão da Cláudia, inclusive. E ele, inclusive, tá terminando o caderno com a frase mais usada na série. O início é o fim e o fim é o início. Exatamente. Então... É uma referência interessante, porque se a gente tá pensando nele como uma trindade, a Bíblia, por exemplo, não seria a palavra de Deus e contaria a história da humanidade do começo até o fim? Eu acho uma ótima referência, sabe? E exatamente. aí a gente... Inclusive, tem os dois mundos, eu vou até pôr a foto de novo, tem os dois mundos, Alfa e Ômega, e o labirinto no meio. Mundos, e o labirinto no meio. Exato. E aí no final a gente vai escutar uma música que é a música da Ariadne. Se vocês... Gente... Peguem essa música, leiam a tradução. É maravilhoso como eles fazem isso, como eles brincam com isso. Porque é a história do labirinto de Ariadne. E a gente vai vendo, né? A Hannah indo embora. A gente vai vendo o casal fabricando o trio, o Egon bebendo. Exatamente. A Doris... pegando o vestido da Agnes, né? Cheirando, ai que dó. Daquela abraçadinha no vestido. A Claudinha indo lá com o Tronte no quarto. Sim, tirando o pijaminha. Exatamente. E aí a gente tem um paralelo da Jana, assim, deitada na cama, sozinha, pensando nele. Com a pulseira, exatamente, já pensando nele. Ou seja, quem roubou quem de quem aí, né? Tronte tá errado. Tronte, você está errado. Você criou o Uri que, ó, só boy lixo, não gostei não. E aí termina o episódio 4. Então vamos pro episódio 5 agora, Vida e Morte, que começa com a Cláudia enterrando a Regina. Lembra que o Tronte matou a Regina lá no Futurão, em 2020, do mundo 1. E a gente tem uma reflexão sobre vida e morte.
Exatamente. Que nós morremos e nascemos independente do caminho que foi trilhado. Ele fala que é uma coisa em comum que todos têm. Quando a gente nasce e quando a gente morre. Independente do meio, a gente nasce e a gente morre. E é legal porque eles mostram pra gente vários personagens do mundo 1 e 2 que trilharam caminhos diferentes, mas que chegaram ao mesmo fim. Uhum. Então Verdade. a gente tem essa comparação muito inteligente que a série faz. E a gente já tem o Adam conversando com a Charlotte nesse futuro pós-apocalíptico, né? E falando, é o seguinte... Você chega até a Elizabeth, chega até a mim, porque é assim que tem que acontecer. E você tá pronta pra cumprir aí a sua missão? Já tomou sua decisão. Já tomou sua decisão. E ela só pergunta, você vai terminar com tudo isso mesmo? Você vai conseguir terminar, acabar com isso? E como o Jonas né, iludido, ele fala que vai. Uhum. Né? Exatamente. Ele, na cabeça dele, ele vai e pronto. É porque o Noah, ele acha que ele já entendeu tudo, ele já entendeu o nó. Ele fala, inclusive, acho que pra Marta 2.0, ele fala: eu demorei 66 anos para entender esse nó. Só que ele não entendeu ainda. A gente vai ver mais pra frente que ele achou que ele entendeu. Aí a gente tem a Cláudia 1, que tá toda tristinha lá, né? Acabou de enterrar a filha, encontrando a Cláudia 2. A Cláudia do Mundo 2 vai até ela e ela fala, o seguinte... Existem 2 grupos que brigam pelo controle da viagem no tempo, que é a fala do Noah. É meio que praticamente o que o Noah fala. Pro Bartosz lá na primeira temporada. Mistura um pouquinho com o que o Adam fala também, né? A gente sempre achou que esses 2 grupos pudessem ser só no mundo 1, o Noah versus a Cláudia, mas não. São 2 grupos de 2 mundos diferentes. Exatamente. E ela fala, eu tô aqui pra te guiar pra luz, porque nós somos a luz. Olha o que o Adam faz. Então o Jonas é da sombra, minha filha, ele vai querer destruir o mundo e a Eva só quer salvar os 2 mundos. Então vem trampar pra gente. A Eva quer que o loop fique acontecendo até eternamente. Eternamente, né? E aí ela explica uma coisa muito importante, que é um resumão de como tudo foi criado. Ela fala, a primeira abertura da primeira vez... da passagem foi no verão de 86. Quem fez? Que o trio foi lá na usina, eles pegaram a chave mestra, foi lá e provavelmente eles que fizeram o acidente. Ela não conta isso. Ela não conta isso mais, né? A gente vê mais pra frente. Primeira abertura. Aí em 2019 Stranger fecha e em 2020 o Jonas abre de novo. Só que em todos esses momentos, restos de Césio ficaram lá. Exatamente. Todos esses momentos foram cruciais para conseguir possibilitar a viagem no tempo pela caverna. Formação de buraco de minhoca, partícula. O Césio se expande ao infinito e assim gera a possibilidade de viagem no tempo. E ela fala, e tudo isso tem que se repetir e dá o caderno pra ela. Novinho, por quê? O trio acabou de escrever lá, né? Tá fresquinho. Tá fresco. Caneta nem secou direito. E ela fala, a gente precisa manter o nó. Você vai no teu mundo, eu vou no meu mundo e a gente vai mantendo o nó. Fechado? A gente também... Então, ou seja, um detalhe importante. Como que as pessoas no mundo 1 sabem o que fazer, estão agindo e tal, Sikimundos e blá blá blá. Tem o caderno. Sim. O caderno tá lá, todas as instruções. Então, tá vem do mundo 2. Tá todo mundo seguindo a origem. Exatamente. Aí o Peter e a Elizabeth, eles estão saindo pra identificar os corpos. E a Elizabeth tem tipo um... Ela não quer mais, né? Ela tá sofrendo de ficar indo lá. Ela fala, elas não vieram procurar a gente. Se elas estivessem vivas, elas não estariam procurando a gente também. Elas morreram, se liga, né? E o Peter vai. Ela volta pro trailer e lá ela vai encontrar um cara estranho que ela não conhece. Ele vai machucar ela. Ele vai comer a comida lá quente lá, que ele fala, que faz tempo que não comia comida quente, e vai começar a querer abusar dela. Quando ele tá em cima dela, chega quem? O Peter. Coitado, gente, fiquei com... Essa cena foi muito complicada. Eu nem tirei muito print dessa cena, porque não gosto nem de reassistir. Mas o Peter vai... tenta salvar ela, só que o cara, sei lá, o cara é bom de briga o cara pega uma lata, enfim, ele acaba machucando o Peter. A Elizabeth vai tentar ajudar ele, nossa, dá um tapão na Elizabeth. Elizabeth boa, né? Não, ela mete a cotovelada na boca exato. dela.
E aí ele mata o Peter e a Elizabeth consegue matar ele no final, depois que ele acabou de matar o Peter. E eu fico morrendo de dó da carinha dessa menina no final de tudo isso. Nossa, é tenso. É uma cena silenciosa. Então, isso me deixa agoniado, porque não tem nenhuma fala. Você só escuta grito quando o Peter chega. Antes disso, é um silêncio. É uma briga muito violenta, muito silenciosa, num lugar muito pequeno, é muito bem gravado. E o que me deixou agoniado é que a Elizabeth vê o pai dela morto e assim... Ela não pode gritar. Ela só vê a lágrima. É forte essa cena. Pesadíssimo, mas tudo bem. E o Noah vai acabar encontrando ela só à noite. Ela fica lá um tempo e depois ela vai pra caverna, né? Porque ela sabe que o Noah tá na caverna. Então ela vai até a caverna e o Noah não tá. Ele chega e encontra ela, né? Ele deixou lá no caderninho dela, né? Que encontra ela lá, tipo, em prantos, né? Tadinha, Coitada. assustadíssima. Tudo bem, a gente também vai ver uma cena importante depois no Covil, que é exatamente a Francisca Elizabeth e a Charlotte. É né? verdade. Isso aí já é no futuro, mas se liga com essa cena. A gente vê lá a Francisca já, uma senhorinha, se despedindo da Charlotte adulta e daquela Elizabeth pós-apocalíptica, porque a Elizabeth e a Charlotte têm uma missão importante. Exatamente. Né? Então é o momento que elas se reencontram. Muito pesado, né? Beleza, agora a gente vai pro mundo 1 em 87, onde tem todo o plot da Catarina, que foi pro hospício, prometeu pro Ulrich que ia conseguir fazer com que ele fugisse e também buscar o Mikkel. E aí ela fala, ó, a minha mãe leva o cartão, eu sei o caminho que ela faz. E é isso. Ela sempre faz o mesmo caminho, né? E ela passa bem perto da onde? Do lago. Exatamente. Ela vai lá, ameaça a mãe pra pegar o cartão, a mãe fica meio assustada até que ela chama ela de mãe. Quando chama ela de mãe, a mulher surta, né? Sai correndo. Nossa, ela já acha que a Catarina veio do inferno pra pegar ela e... É isso, ela relaciona a Catarina com a criança que ela abortou, porque ela não tem nenhum filho mais velho, ela só tem a Catarina adolescente. E eu achei genial como eles fizeram isso. A Catarina consegue, né, derrubar ela, pegar o cartão, mas aí a mulher levanta e mata a Catarina. E a Catarina é a nossa mulher do lago. Aí todo mundo perguntou, mas gente, quando Magnus conta a história, ela tinha um vestido. É como as lendas são criadas. Você tem um acontecimento e as pessoas vão floreando os acontecimentos e é o próprio filho que conta a história da mulher do lago. Né? Isso que é absurdo, né? É muito tenso. A gente vê que a Catarina conseguiu puxar a medalhinha de São Cristóvão da mãe, e é por isso que ela fica na areia, e é por isso que o Jonas e a Marta vão achar naquele verão em 2019, e a Marta vai saber quem é o São Cristóvão. E olha só como família. Tudo se conecta. O Magnus conta a história da mulher do lago, que por um acaso é a mãe dele. A filha encontra a medalhinha, que conta a história de São Cristóvão, que a mãe sabe da história por causa da avó, que por um acaso matou a Catarina, que é a mulher do lago. E a última cena que a gente vai ver é exatamente essa mulher, a Helene, chegando em casa, e quem ela encontra é a filha adolescente. A filha vai falar, tá tudo bem, mãe? E ela só vê a marca no pescoço da Catarina e fala, foi o Ulrich que fez. Né? E fala, eu deveria ter te abortado também. Nossa, é tenso também essa cena. É por isso que a gente... Você imagina o quê? Que ela foi criada assim e ela cria a Catarina assim, ou pior, né? E aí a gente vê porque que a Catarina não queria filhos, a gente já comentou no vídeo anterior aqui de análises, né? Por que ela não queria filhos. Exatamente. Nesse mesmo dia, onde Catarina adulta morre, Mikkel e Inês voltam. Inclusive o Mikkel fica olhando a janela quebrada que a Catarina quebrou pra poder entrar. Exato. Triste pra caramba. Ele olha aquele quebradinho assim e parece que sente alguma coisa, né? É estranho. Nesse episódio a gente ainda tem o Tannhaus e a Charlotte conversando. Por quê? Porque ele vai contar pra Charlotte o que aconteceu. Ele vai falar, olha, na noite em que meu filho, a mulher dele e a filhinha deles morreram, duas mulheres muito estranhas me trouxeram você e falaram que eu ia perder tudo, mas ia ganhar tudo na mesma noite. Ele conta essa história pra ela, né?
E ela fala, então quem eu sou? E ele não pode responder, ele não sabe quem ela é. Na verdade ele não sabe, porque ele diz que encontraram o corpo do filho dele e da esposa, mas nunca encontraram o corpo da neta dele. Isso é estranho, faz a gente pensar. E o mais bizarro de tudo é que ela chegou com o relógio. Sim. Que a gente vê que era o relógio da esposa do Henrik Tannhaus lá atrás. Que é o pai daquele cara cego. Então, elas conseguem pegar o relógio, ele lê lá Charlotte e coloca o mesmo nome. Exatamente. Mas a gente acha que não é a mesma pessoa. Não, porque senão a Charlotte não existe no mundo original. A Charlotte que existe é outra. Não, e também tem um paradoxo genético. Não tem como ser... A Charlotte só existe porque ela é filha da Elizabeth com o Noah. Exatamente. E como Elizabeth e Noah não existem nesse mundo, no original, é outra Elizabeth, é outra Charlotte. É legal porque nessa cena também, antes dele contar tudo pra ela questiona pra ele. Ela fala, você já pensou? Já parou pra pensar? Voltar no tempo, mudar as coisas? E ele diz, ele fala, olha, há tempos eu penso em voltar, mas eu aprendi que o meu lugar é aqui no presente com você. Exatamente. Justificando ainda mais de que esse Tannhaus só não conseguiu construir nada, né, como o Tannhaus do mundo original, porque ele tinha Charlotte pra segurar ele lá. Exatamente. Ele tinha que cuidar dela, então ele ficou lá tranquilo. Tá. Também temos nesse episódio um flashback lá. Não é flashback porque a gente tá vendo a década de 80, né? É esse tempo mesmo. O Peter chegando em Vinden. Ele fala, olha, minha mãe morreu, fala pra Charlotte, que tá sentada no ponto de ônibus. E ele conta a história. A mãe morreu e até alguns dias atrás ele não sabia quem era o pai. Né? Exatamente. A mãe dele, aquela Ulla Schmidt lá, saiu no site oficial da Netflix e tudo mais, a gente só sabe por causa disso. Exatamente, a gente não sabe como que isso aconteceu, se ela veio ficar um tempo e ela ficou com o Helg, se o Helg foi pra outra cidade e depois voltou. Provavelmente ela que veio, né? A gente não sabe nem a cidade de origem do Peter, o que... Sei lá, eu gostaria de saber qual cidade é, enfim, mas eles vão conversando, ela fala de novo aquilo, né? Ele contou que a mãe morreu, os pais da Charlotte morreram, então ela consegue se identificar com aquilo. E ela pergunta, você acha que seria possível trazer alguém dos mortos? É aquele mesmo diálogo que ela tem com o Jonas quando ele tá voltando, quando ele volta pra 86 pra buscar o Mikkel de uma vez por todas. Isso, no episódio 10 da primeira temporada. Aí a gente tem o que agora? Mundo 2, um dia antes do apocalipse, né, em 2019, e Jonas sonhando com quem? Marta do Mundo 1. Marta com aquela roupinha. Ele só lembra? Ele só lembra dela com essa roupinha branca aí. Mas ele acorda do lado da Marta, 2, tá? E aí ele meio que secão fala, vamos pra usina, a gente tem trampo pra fazer na usina. Ela, inclusive, desce as escadas, a Catarina tá super preocupada com ela e ela dá um abraço, porque ela sabe da missão que ela tem, ela sabe do apocalipse. Linkando com aquela cena quando o Jonas vai pra 86 buscar o Mikkel. Ele dá um abraço na Hannah, fala vai ficar tudo bem. Exatamente. E eles vão lá, porque eles acham que eles têm que impedir o apocalipse. Ainda nesse tempo, a gente vê a Charlotte indo falar com o Alexander na usina. Ela vai buscar lá dados, né? Porque o menino Mads apareceu no bunker. E aí ela fala, peraí, Alexander, que ano que você chegou aqui? Ele fala, 86. E quando você começou a trabalhar na usina? Ele, 86. Então eu quero ver. E ela acaba correlacionando, né? O que aconteceu. Inclusive, ela encontra que no dia que o Mads sumiu, o Helg teve o fim de turno bem próximo ao horário que ele sumiu. Exatamente. E tudo mais. A Charlotte é muito esperta, ela vai conectando e ela pede todos os relatórios. Aí, o Jonas e a Marta vão pra usina e ela se corta. É aí que ele fala, que o Jonas fala assim, nossa, é aí que você ganha esse corte. Então, pera, então isso já aconteceu. A Marta que veio me buscar tinha esse corte. Então isso tá acontecendo de novo. E aí ele fica... O bicho fica bravo. Por quê? Porque ele fala, a gente tá sendo usado de novo, todo mundo tá mentindo de novo, e se não era pra gente estar aqui, e se eu tô sendo manipulado novamente? Não, vamos embora. E ele só tá pensando no mundo 1. Mas a Marta fala, mas espera, esse é o meu mundo, eu quero salvar também o povo do apocalipse.
Mas ele vai direto pro covil da Eva e acaba que a Marta o segue, né? Porque Marta 2 tá apaixonada. Exatamente. Né? Sempre vai ser isso. Jonas seguindo Marta, Marta seguindo Jonas, sempre vai rolar isso. E eles vão pro covil e o Jonas vai questionar ela pra caramba, fala que quer voltar pro mundo dele. A Eva conta a história das 3 vidas que o Adam já contou pro Jonas, né? A primeira acaba com a perda da inocência, depois, ingenuidade, inocência e depois acaba com o final mesmo, com a morte. E ela fala, e chegou teu dia. Nossa, e aí temos a cena clássica de tiro no crush. Exato. Que é agora com o Jonas, né? Só que um detalhe, nessa cena a gente tem a estranha lá, que é a Marta mais velha, e também aquela Marta já com a cicatriz, que vai dar um tiro nele. E, enfim, a Marta 2, a novinha, fica lá falando, eu vou consertar tudo, vou consertar tudo. Então... e tem um detalhe que assim, quando eles saíram lá do quarto, antes de ir pra usina, a Marta chama o Jonas pra falar alguma coisa e depois fala nada. Então você acha que você já sente que tem um laço muito forte entre os dois. Sim. E provavelmente ela ia falar que te amo, te amo. Tô muito afim. Tô muito afim, blá blá blá. E é exatamente isso. A Eva manipulou ele pra que ele tivesse esse exato trajeto. Ela queria que ele voltasse lá e falou, tua missão aqui já terminou. Você já pegou a Marta e transformou ela no que eu precisava que ela se transformasse. E agora você vai morrer aqui. Só que... Inclusive já tem o fruto lá, já tem o fruto. Porque só precisou na de uma barriga noite. dela. Só precisou de uma noite, acabou. Né? Foi certeiro, meu filho. Parabéns. E aí... terminamos o 5º episódio, que quando terminou a primeira vez que eu tava assistindo, eu falei, como assim? Morreu? Morreu? Como assim? Jonas? O que é isso? Tem um detalhe de que elas saem assim, tipo, beleza, acabou, vamos lá comer uma pizza que acabamos a nossa missão. E é isso. Mas calma. E tem uma coisa que acho que a gente esqueceu de falar. O quê? Que a Cláudia recebe o caderno e a gente vê uma cena, que eu vou até procurar a foto aqui. A cena dela lendo, ela já leu metade do bagulho já. Então, ela tá manjando do caderno. Mas outra das dúvidas que o pessoal tinha tipo, como a Cláudia descobriu. É porque a Cláudia catou aquele caderno e comeu com farinha, entendeu? Existem outras questões. Ela vai fazendo pesquisas fora, mas assim, eu entendi o que você quer dizer. Ela entendeu o que tem que acontecer. E ela sacou que aquilo tendo que acontecer... Ela foi buscar fora. Ela foi buscar fora, porque se aquilo lá tem que acontecer, então aquilo lá tá tornando o nó possível, né? Tá possibilitando que tudo fique num jeito que não dá mais pra desfazer. Então ela poderia ter desfeito o nó antes. Ela só não desfez porque ela queria entender como livrar a Regina daquele nó. Exatamente. Então, assim, ela sabe, ela tem o conhecimento científico da partícula de Deus, da usina, ela tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, ela tem o conhecimento do bem e do mal, né? Ela realmente é o diabo branco. Exatamente. Mas é isso, gente. Vai ter agora a review dos últimos episódios, a gente vai tentar explicar tudo. Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários, erramos, confundimos alguma coisa? Acontece, é Dark. Então deixa aqui pra juntos a gente ir construindo essa saga. Porque tá chegando no final, né? Tá chegando no final do review, né? Mas a gente vai continuar pesquisando algumas coisas pra ver que respostas a gente consegue. Que afinal de contas... ficou em aberto muita coisa que a gente pode dar o nosso jeitinho aí de pesquisar e de teorizar. Tem muita teoria pra fazer. É isso, deixa um like, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!